Olá, amigos, amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, administrador, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu comecei um vídeo diferente. Comecei mostrando uma frase que é o slogan do Conselho Federal de Administração, que diz textualmente: administrar é para administrador. Eu mandei estampar esta mensagem, inclusive a logomarca do Conselho Federal de Administração, nesta camiseta há alguns anos atrás. Ela já está velhinha, poída, mas eu gosto de usá-la, ela é bem confortável. E é mais confortável ainda não só pelo tecido, mas principalmente porque ela me lembra uma coisa importante que, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda não percebeu, não sabe, ou ignora na hora de votar, principalmente. Para nós escolhermos um representante nosso do executivo, ou seja, para prefeito, governador e principalmente presidente da República, teríamos obrigatoriamente que escolher uma pessoa com capacidade administrativa, com formação superior em administração, com pós-graduação, com larga experiência no assunto, não um aventureiro despreparado. Até porque quando nós precisamos de um médico, a gente procura um médico formado com larga experiência no assunto, o registro ativo no Conselho Regional de Medicina, no CRM e assim por diante. Da mesma forma agimos quando precisamos de um advogado, ele tem que ter registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, ou de um contador que tem que ter o registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade e assim por diante. Agora, para administrar o país, outorgamos às pessoas despreparadas, literalmente desinformadas, no sentido amplo da palavra, que não se formaram em coisa alguma. Porque a patente de capitão, principalmente com o histórico do atual ocupante da cadeira de presidente, não lhe outorga capacidade para administrar nenhum país com 2 habitantes, ele e a esposa. Quanto mais de um país com 212 milhões ou mais de pessoas. É uma constatação, isso não é uma crítica, é uma constatação óbvia e ululante. Mas, infelizmente, é o que a campanha, as massas decidiram colocar. Embora tivéssemos 12 opções, nos empurraram goela abaixo esses dois aí. L e B, A e B, X e Z, tanto faz, não importa a nomenclatura, não importa o currículo do cara, até porque se você for levar em consideração o histórico, o currículo de cada um, a ficha corrida de cada um só piora a coisa. Então, além de termos a obrigação de procurar pessoas capacitadas, com formação superior, com registro ativo no conselho de classe, com larga experiência em gestão pública ou privada, nós teríamos também que pesquisar o histórico, a capivara, como diz o meu irmão, a folha corrida do candidato. Mas, infelizmente, os dois que ficaram para o segundo turno têm uma capivara muito feia, parece um esqueleto lá abandonado no deserto de tão feia que é. Mas, como a maioria decide pela minoria, é o que nos restou, infelizmente. O lado bom da coisa é que, ainda ontem eu estava falando para um grupo de amigos e familiares, que governos do Brasil, principalmente os que ocupam a cadeira do executivo, quando não são bem preparados, quando não são qualificados, como é o caso dessas duas lastimáveis opções que nos sobraram, só atrapalham. Tem, tanto um quanto o outro, muitas vezes que eles se
aventuraram a dar uma entrevista para a imprensa, foi o caos total. O dólar subiu e o mercado de valores, a bolsa caiu. O atual, inclusive, é campeão de fazer isso. Lógico, agora ele está no modo avião, no modo paz e amor. O mesmo que o outro fez lá atrás e está repetindo agora. Está no modo paz e amor. Inclusive lá na primeira campanha do Lula, como ele tinha um discurso agressivo e ameaçador nas vezes anteriores que ele tentou ser presidente e não conseguiu, aí ele mudou o discurso, bem orientado pelo seu staff, pelo seu marqueteiro, um tal de Duda Mendonça, que também foi preso por corrupção, e outros aí também que fizeram parte desse mesmo staff. Ele foi muito bem orientado. Mas o bom gestor, ele não precisa ser orientado por ninguém, porque ele fala com convicção, o que não é o caso dos dois, obviamente. Tanto um quanto o outro, eles estão com o discurso sereno, estão falando o que o povo quer ouvir agora, em época de campanha, porque isso não faz parte da bagagem de conhecimento e de experiência deles dois. Eles estão sendo marionetados, estão sendo orientados com ponto no ouvido. Não fala isso porque você vai se queimar. É isso que eles estão fazendo, e o povo gosta de ser enganado. O povo brasileiro, por isso que milhares, talvez milhões de golpistas se dão bem no Brasil, porque o povo gosta de ser enganado. E os maiores embusteiros, os maiores caloteiros, os maiores trapaceiros, 171 da história brasileira, estão, lamentavelmente, justamente na política. E quanto maior trapaceiro, quanto maior a capacidade dele de iludir, de embromar, de enrolar as pessoas, de enganar, mais votos ele tem. É isso que acontece no Brasil, lamentavelmente. Mas, como eu estava dizendo, o lado bom da coisa é que, independente de qual trapaceiro desses dois aí a gente coloque lá no poder, qual mentiroso desses, sem falar nos outros atributos que eles têm, que daí é listado pelo Código Penal lá, pela Justiça, pela Polícia Federal, eles e os seus respectivos, ou suas respectivas quadrilhas. O mais interessante nisso tudo, que por pior que eles sejam, por mais que eles eventualmente influenciem negativamente na economia do país, com declarações desastrosas, quando eles não tiveram ninguém para soprar a coisa certa no ponto, no ouvido, quando eles falam do que sabem, do que pensam, aí só falam asneira mesmo, na grande maioria dos casos, nem sempre, mas na grande maioria. Aí a coisa desanda mesmo, mas logo se acomoda. É como se fosse uma turbulência momentânea de avião em pleno voo. O que eu quero dizer é o seguinte, por mais desastroso, assim, para resumir numa frase só, que seja o poder executivo no Brasil hoje e nos próximos 4 anos, que tudo indica que será, o Brasil vai continuar crescendo, se desenvolvendo, primeiro de tudo, porque apesar de um povo gostar de ser enganado, é um povo trabalhador, é um povo decente, é um povo honesto, é um povo que honra a bandeira, é um povo patriota, e justamente talvez por excesso de patriotismo que as pessoas se deixam iludir pelo canto das sereias, se é que me entendem, justamente pelo excesso de honestidade e acaba sendo ingenuidade confiar no primeiro embusteiro que começa a falar bonitinho na televisão. Estou falando de candidatos, obviamente. Então, por pior que seja todos esses nossos pseudo-representantes, esses pseudo-salvadores da pátria, o Brasil vai continuar crescendo e se desenvolvendo
porque tem esse povo maravilhoso e, além disso, para dar sustentação e segurança para todos nós, nós temos instituições sólidas, consolidadas lá no passado. Mesmo que isso nos tenha custado derramamento de sangue, muito suor e muitas lágrimas de gerações anteriores, muito esforço, muita verve, muita inteligência, muita competência de gerações anteriores e até de pessoas que nos são contemporâneas. Inclusive, modéstia às favas, eu mandei muitas sugestões para a Assembleia Nacional Constituinte. Eu tenho no mínimo quatro cartas da Assembleia Nacional Constituinte agradecendo pelas minhas sugestões. E por incrível que pareça, também tudo que eu sugeri passou e consta na Constituição. Oportunamente eu vou falar disso. Então, é por essas boas notícias que não importa se a gente coloca o L, o B ou um boneco de posto daqueles que ficam tremulando, sabe aquele boneco inflável? Hoje não se usa mais, agora estão colocando o Indie Banner no lugar, né? Que é essa coisinha assim. Mas em algum lugar ainda deve ter aqueles bonecos infláveis assim. Mesmo que a gente coloque um boneco inflável no cargo da presidência e deixe ele lá por 4 anos, o Brasil vai continuar crescendo. Lógico que com o boneco inflável, muito provavelmente o resultado vai ser bem melhor do que qualquer um desses dois que estão aí no segundo turno, até porque o boneco inflável não vai dar discurso desastroso, não vai dar entrevista desastrosa, fazer discurso desastroso, que momentaneamente vai fazer com que o mercado se sinta ameaçado e caiam as cotações da bolsa e em contrapartida a cotação das moedas estrangeiras, sobretudo o dólar e o euro, cresçam, encarecendo o preço das mercadorias e serviços no país e também inflacionando o nosso mercado. Tá bom? É isso. E como finalizando, nessas eleições eu não vou escolher nem A nem B, vou votar no boneco de posto. Tá certo? Eu confio muito mais nele do que em qualquer um desses dois, se é que me entendem. Um grande abraço a todos. Se gostaram, dê um like, um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Inscrevam-se, por favor, no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, muita saúde, muito sucesso, muita luz, muitas realizações, muitas felicidades, muito amor, muito dinheiro, muita comida no prato e tchau.